Boa noite, irmãos. Sempre um prazer, é sempre um compromisso, né? Sempre uma responsabilidade estarmos compartilhando um pouco da palavra de Deus, né? Que a gente possa compartilhar, né? Nós não temos em nós mesmos condição de ensinar, mas que nós possamos ter a humildade para aprender e poder transmitir a mensagem do Senhor. Eu costumo dizer sempre que nós temos que ser humilde para aprender e ser audacioso para ensinar, né? Então, porque nenhum de nós sabe tudo. A vida nós vivemos aprendendo e vamos morrer sem saber tudo. É um ditado que se diz, não é mesmo? Então, que nós possamos estar com essa intento aqui de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos na carta aos Filipenses. A gente tem abordado um ponto aqui, capítulo 2. A gente falou um pouco sobre o capítulo 2, né? A partir do versículo 12, a partir do versículo 12. Filipenses 2. Sendo que a gente cantou, né? Breve o dia vem. Os dias são breves. Capítulo 2 de Filipenses, esse capítulo 2, né, em toda é um dos trechos mais interessante, né? Mais instrutivo, que mais mostra, né, nos traz Jesus como exemplo. Capítulo 2 aqui vai traz para nós aqui o alvo que nós deveríamos alcançar aqui como homens, como pessoas, né? Quando ele diz aquela palavra, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento. Nós somos movidos, né, pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, às vezes, nos enganam. Os nossos sentimentos nos enganam, eles nos iludem. Os nossos sentimentos nos desanima, os nossos sentimentos. Mas ele nos exorta nesse capítulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então é um capítulo que traz para nós muita informação, porque as cartas que Paulo escreve, Paulo não nos exorta aquilo que nós haveríamos de conquistar nesse mundo, mas ele vai nos exortar sempre aquilo que nós deveríamos resistir. Aquilo que nós haveríamos de resistir nesse mundo, por amor a Cristo. Então, essas são o assunto principal das cartas de Paulo. Ele vai abordar essas questões. Aquilo que nós haveríamos de resistir por amor a Cristo, né? E uma forma de nós resistirmos muita coisa ruim nesse mundo é quando a gente desenvolve em nós um sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? E nós falamos daquele sentimento que houve em Cristo, né? E chega aqui no versículo 12, e ele diz assim no versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que opera em vós tanto querer
como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, eu tenho uma colocação, né, de que eu já até disse aqui, o livro mais mal-humorado da Bíblia é o livro de Eclesiastes, né? Pelas suas posições, pelas suas colocações que Salomão declara ali. Um livro escrito dentro de um palácio, com toda a regalia e conforto. Ele escreve um livro extremamente, né? E a gente vê aqui Filipenses, Paulo escreve, né? E devido às expressões usadas aqui, nós podemos ver que é o livro mais alegre da Bíblia. É o livro de Filipenses. É o livro mais alegre. E foi escrito dentro de uma prisão, né? Então nós vemos que a circunstância, ela não é motivo para nós distanciarmos da fidelidade de Deus e daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele promete para nós, mas a circunstância, nós temos que conduzir a circunstância para que ela possa nos levar a aproximarmos de Deus. Aproximarmos de Deus. Em vista do que ele deixou por amor de nós, né? É isso aí. Grandíssimas promessas, né? É muito interessante isso. Então, quando nós olhamos a vida com esse prisma, né, nós vamos passar pelas aflições, pelas dificuldades da vida com um novo olhar, com nova convicção. Mesmo? Então, é aquele coisa de ver o lado bom das coisas. Você deve ver o lado bom das coisas. Paulo tinha essa habilidade de ver o lado bom da coisa. Por causa disso, que ele vai passar por tantas lutas e ele não vai reclamar, porque ele conseguia ver o lado bom da coisa. Não é brincar de... né? Brincar de... Oi? Jesus, naquele momento ali, onde o Pai o abandonou. Nossa, justamente, né? A gente não consegue medir a dor ali, né? Dor, né? Quando a gente fala de dor, né, Mariana? A dor é uma coisa muito íntima de cada um de nós, né? De repente eu olho para você, eu não consigo medir a dor que de repente a pessoa está sentindo. A dor, ela é muito íntima, né? Então, aquele que está sentindo, né? É isso aí. Então, é muito interessante isso, não é mesmo? Então, nós podemos perceber que aquele momento ali trouxe para Cristo uma dor extraordinariamente grande, não é mesmo? E Paulo, ele olha o lado bom da coisa, né? Em várias circunstâncias da sua vida. Quando ele vai falar né, nesse mesmo livro, nessa mesma carta, quando ele fala da sua prisão, ele olha aquilo como algo benéfico. Benéfico.
Olha só o que ele fala aqui, ó. Não é brincar de faz de conta, né? Fazer de conta que a coisa tá, que não tá ruim. Porque as tempestades que passam em nossas vidas, irmãos, é como uma tempestade. Você viu uma tempestade durar um dia inteiro? Ela dura lá 1 hora, 2 horas, né? A tempestade literária, né? E as tempestades das nossas vidas também, elas são passageiras. O choro pode até durar 1 noite, mas a alegria, ela vai vir. Ela vai vir. Às vezes nós passamos uma vida inteira aqui, né? A gente pode passar uma vida inteira aqui, 1 noite. Tem pessoas que passam a vida inteira na luta, mas o dia vai amanhecer. Se tem Jesus, vai amanhecer. Vai amanhecer. Por pior que seja, vai amanhecer. A alegria vem amanhecer. Então, Paulo, nesse mesmo capítulo aqui, se a gente voltar aqui no versículo 12 do capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. As coisas que me aconteceram, fez o quê? Contribuiu. Contribuiu. As coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões e ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Não é brincar que a coisa está boa, mas é reconhecer. Reconhecer. Então, que cada um de nós, irmãos, cada um de nós temos projeto, temos problemas, temos dificuldade. Cada um de nós está aqui. Não é? Quando a gente olha, a gente traz a memória, as circunstâncias do nosso dia a dia, a gente vai perceber que cada um de nós tem uma luta a ser vencida. Cada um de nós. Não é? Então, quando nós temos convicção de que nós somos e para onde nós estamos indo, nós vamos ter uma apreciação melhor nesta caminhada. É o que Paulo fala, vive e nos ensina. Esse é o ensino que ele traz para nós. Né? Então, nesse versículo 12, ele vai dizer: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. A vossa salvação. De quem é a salvação? É nossa. Porque a salvação não é um prêmio pelas nossas boas ações no decorrer da vida. A nossa salvação não é um prêmio. Ela não é um prêmio. Ela é um presente de Deus. Ele deu. Por causa que Paulo está falando, a vossa salvação, sabe por que é minha? Porque ele me deu. Ele me deu. A salvação não é meritória. Né? A salvação é algo que nós ganhamos sem merecer. Né? Sem merecer. Então ele fala aqui também de obediência. Assim como obedecesse na minha presença e muito mais agora na minha ausência. Não é mesmo? Por causa disso que a nossa adoração, o nosso testemunho, a nossa vida, trabalho do Senhor, ele acontece quando a gente sai lá para fora. Lá para fora, e nós vamos viver realmente
qual é a imagem que nós estamos transmitindo? Qual é a imagem? Por causa disso que eu digo, as pessoas às vezes viram e falam assim, será que pode colocar tatuagem? Pode ou não pode? Aí eu sempre digo para as pessoas, qual a imagem que você está transmitindo com isso? O que as pessoas percebem quando vê você com uma tatuagem? É certo ou errado? Colocar. A questão não é certo ou errado. A questão é qual o resultado disso? Qual a imagem que nós estamos transmitindo? Então é a mesma coisa em várias circunstâncias, com a roupa que eu uso. Com a roupa que eu uso. Qual a imagem que eu estou transmitindo? Tá vendo, irmãos? Não é a gente ficar procurando, pode ou não pode, isso pode ou não pode. A gente tem que ser maduro o bastante para ter essas definições. Qual a imagem? Né? Porque nós queremos, nosso alvo é tentar se moldar ao Senhor dia após dia. Não é mesmo? Então, quando nós temos esse entendimento, a gente vai ter uma vida mais tranquila, né? E vamos transmitir a imagem de Cristo com mais facilidade. Que a questão não é poder ou não poder. Obediência. Obediência nos leva à fidelidade. A fidelidade nos leva à obediência. Né? Obediência e fidelidade, elas vão caminhar junto. Obediência, né? E a fidelidade é interessante, irmãos. A fidelidade, eu até anotei uma definição de fidelidade aqui. Porque quando nós somos fiel em qualquer lugar. Qualquer lugar. Nós somos fiel. Né? Quando eu sou fiel à minha esposa, ela não precisa se preocupar aonde que eu fui, com quem eu estou conversando. Entendeu isso aqui? Pode ser aqui, pode ser em Itaperuna, qualquer lugar. Porque eu tenho um compromisso, sou fiel a ela. Né? Quando eu sou fiel a um time de futebol, eu posso estar em qualquer lugar que eu vou continuar torcendo para aquele time. Porque eu sou fiel àquele time. Fidelidade. Né? Então, fidelidade é interessante isso. Fidelidade, nós vamos... Fidelidade é ser obediente mesmo naquilo que não é obrigatório. Fidelidade é ser obediente mesmo naquilo que não é obrigatório. Né? Então é esse entendimento que nós temos que ter como crente no Senhor Jesus. Fidelidade. Quando nós somos obedientes, nós somos fiel. E quando nós somos fiel em qualquer lugar. Qualquer lugar nós vamos ser fiel. Mesmo? Às vezes nós somos fiel à firma que nós trabalhamos, nós vamos ser fiel em qualquer lugar, independente da presença ou não do patrão. Nós vamos ser fiel. Fidelidade. Né? Fidelidade. Então Paulo vai falar da questão, né? Obedeceste, como obedeceste, né? Então, aí ele vem e fala sobre essa questão da salvação. Assim, pode falar, quem quiser interromper, irmão, pode ficar à vontade. Nesse ponto da fidelidade aí, é interessante, né? Quando você falou aí, sempre obedecer não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Não é ser obediente ou fiel, não só na presença do apóstolo, mas na ausência, mais agora na ausência dele. Você falou aqui, ó, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Porque às vezes as pessoas, muitas pessoas acham que quando nós entendemos que nós temos livre acesso, nós temos livre acesso à presença de Deus, né? Não é. Então, onde eu estiver, eu estou na presença de Deus. Eu não preciso ter um líder perto de mim para me poder ser melhor, né? É isso aí.
Entendeu? Então, quando nós entendemos que nós somos, eu não estou, de repente, não estou conseguindo expressar direito a colocação, que quando nós temos um compromisso, que quando nós cremos em Jesus, irmão, nós passamos a ter um relacionamento pessoal com Ele. Pessoal. Eu não tenho, eu sou, pode, a igreja permite isso ou não permite, né? Quando a gente começa a caçar isso, a gente está procurando uma religião que vai adequar as nossas vontades. Né? Mas Cristo, seguir a Cristo não é isso. Seguir a Cristo é morrer para o mundo. Né? Isso aí. Quem quiser, olha a pergunta que Jesus fala: quem quiser vir após mim, e faz o quê? Está entendendo isso? Mas as pessoas procuram religião, algum lugar que pode, né? Que adequar isso para satisfazer os seus desejos. Mas a mensagem da cruz, ela traz para nós confronto. O evangelho traz para nós confronto. Confronto. Né? É isso aí. Então a temática das cartas são essas. É aquilo que eu iria de resistir. Resistir às minhas vontades, os meus desejos, propostas, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Por causa disso que nós, cada vez que a gente aprende mais, a gente se aproxima de Cristo, a gente percebe o quanto nós somos falhos. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vai percebendo o quanto a gente é falho. Chega. Atual, parece que cada vez mais estamos distanciando do Senhor, da palavra dele, pois vemos coisas naturais na nossa vida. Né? Paulo Pedro fala que nós somos gerações eleitas, sacerdotes são. Cada vez mais parecendo que o Senhor, nós temos a incumbência de ser nesse mundo. Né? Nós vivemos em todos os segmentos, né? É uma tristeza que está acontecendo com a igreja evangélica, no mundo, que quando faltou o filho da vida, né? Pai, eu posso participar de caipira, de São João? Não, porque isso não existe no cristão. É gostoso? Pode ser, mas isso, Cristo participaria disso? Eu estou procurando isso aqui no celular agora. Pode comentar sobre isso. Pode falar. É bom hoje está normal de fazer rifa, né? A pouco comprar uma rifinha que não tem nada a ver. Tudo tem a ver, cara. A gente tem que se colocar no lugar de Cristo. Nós somos hoje separados do mundo. Não é que nós vamos sair do mundo, mas nós temos que ser luz no mundo de trevas. Eu falo muito com ele, né? Quando cabelo crente, crente não, grande, né? Cabelo crente, né? Não, grande, cabelo grande. Tá bom, cabelo crente tá bom. A nossa aparência, isso reflete as pessoas do mundo, cara. As pessoas querem ver a diferença. Não é que o cabelo vai te levar para o céu, não é que a tatuagem vai levar para o céu, nem nada disso, um brinco no aleiro de um homem. Mas é a circunstância que você vai passar para as pessoas que estão ao seu redor, cara. Nós temos que fazer diferença. Se nós não fazemos diferença, estamos igual ao mundo, ou pior que o mundo. Hoje, vemos trabalhos de evangelho cristão no nosso princípio, o nome caipira. Vamos fazer São João aqui dentro. E se a gente vê no contexto que representa São João, é espiritismo. Se vem lá do tempo grego, lá, que acha normal. C.S. Lewis escreveu uma frase, eu até divulguei, eu estava procurando que vocês estavam comentando, diz assim, não existe São João gospel e não existe carnaval gospel. O que existe é crente adaptando festa mundana para matar a saudade do mundo. Interessante isso, não é? É que eu digo sempre às pessoas, né? Isso me leva para o inferno? Não me leva. Roupa leva a pessoa para o inferno? Não leva. Né? Tatuagem leva alguém para o inferno? Não leva. Mas as pessoas que vão para o céu,
tinha que ter um pouquinho de critério. Né? Tinha que ter um pouquinho de critério. Porque nós temos, é que eu sempre digo, nós temos que entender que cada um de nós estamos na presença do Senhor. Não é a igreja que vai me transformar. A igreja está sendo tão fraca. Não, fica essa coisa. Mas o que nos traz para nós discernimento? É o Espírito Santo que habita em nós. Não é isso? Então cada um de nós é responsável para crescer na presença do Senhor. É isso aí. Esse é o critério que nós temos que ver. Né? E a fidelidade nos leva a isso. Nos leva a fazer aquilo que não é obrigatório. Não é mesmo? A fidelidade nos leva a pensar no coletivo, não em nós. Não no meu querer, mas num coletivo, num outro. A minha fidelidade, ela é espelhada em função de um outro, né? É em função de um outro. Se eu, por exemplo, a minha esposa, quando eu estou lá conversando com outras pessoas, eu permaneço fiel em benefício meu e dela, não no meu benefício próprio, né? Então a fidelidade nos leva a isso. Então, obediência ao Senhor. A obediência nos leva a esse posicionamento. A obediência nos leva à fidelidade. E a expressão que ele diz aqui, ó, a vossa salvação com temor, operai a vossa salvação. Nós temos que entender que nós somos salvos da condenação. Nós temos sendo, mediante a justificação, nós somos salvos da condenação, e na santificação nós temos uma salvação, nós estamos sendo salvos através da santificação, e nós seremos salvos mediante a glorificação. Pena, é isso aí. Presença do pecado. Então, nós somos salvos da condenação. Na santificação, nós somos salvos da presença, né? Da presença, não, do poder, né? E da presença na glorificação. Na glorificação. Então, por causa disso que Paulo nos exorta isso. Né? Eu sempre digo para as pessoas, quando nós sabemos que nós somos responsáveis sobre as nossas vidas diante de Deus, independente do outro, independente da igreja, né? Quando a gente reconhece isso, quando a gente busca, quando a gente pessoalmente nós buscamos ao Senhor, as coisas vão fluir, né? As coisas vão fluir, porque o Senhor, ele assume um compromisso comigo. Ele assume um compromisso individual com cada um de nós. Sabendo dessas coisas, que vai acontecer, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. Santo trato e piedade. Pedro vai falar sobre isso na carta de Pedro, capítulo 3. Ele fala essa palavra lá. Que pessoas vos convencer em fino trato e piedade? Então essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós, né? Nós temos que saber que nós somos salvos pelo Senhor. Por causa dessa pergunta, quem quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, é sugestivo, né? Não é obrigatório, mas é sugestivo. Então ele vai falar, operai a vossa salvação, né? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele que opera. Mas quando a gente permite, mas quando a gente busca, quando a gente procura se moldar a Ele,
moldar na pessoa dele, moldar na forma dele. Né? As coisas vão fluir, nós vamos ter uma mente mais forte, nós vamos ter um compromisso mais com o Senhor, nós vamos deixar que coisas, né, nos afetem emocionalmente. Né? Você tem uma luta hoje, irmãos, com a luta hoje que as pessoas têm, é problema psicológico. Problema psicológico. Né? Problema psicológico. Quantas pessoas têm tido dificuldade nessa caminhada? As pessoas têm tido dificuldade com isso. Né? Porque às vezes têm buscado coisas que não é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Às vezes é isso. Por isso que Paulo vai falar nesse capítulo aqui, nessa carta, vai assim, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso, vocês pensam nisso. Nisso pensai, porque a nossa mente ela tem um poder extraordinário. Ela tem um poder extraordinário, né? Às vezes o corpo tá bom, a saúde tá boa, a situação financeira tá boa, tá tudo bom, mas a mente tá conturbada. Tá conturbada. Por isso que o apóstolo Paulo nos convida a isso, a pensar naquilo que é justo, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, envolver nessas coisas, envolver nas coisas de Deus. Tem um versículo que eu sempre falo em casa minha, falo em casa dos meus meninos, o bom para o homem é aceitar o jugo do Senhor na sua mocidade. Bom para o homem aceitar o jugo do Senhor na sua mocidade. Né? E eu vendo, a gente está comentando sobre pessoas, né? Pessoas que... meu cunhado, por exemplo, né? Está lá com quase 40 anos. Fico pensando, até falei que minha sogra. Beth, imagina se ele tivesse convertido aos 18 anos. Que resultado seria? Você vai, né? Então, por isso que ele fala assim, ó, bom para o homem aceitar o jugo do Senhor na sua mocidade. Bom para o homem. Né? Você vai ver o resultado. Você pensa num cara que deu nada na vida. Se as pessoas tivessem convertido, né, quando tinha 18 anos, 15 anos, ele não teria experimentado coisas que não fazia falta nenhuma. Porque às vezes nós corremos atrás de coisa que não faz falta para nós. Não faz falta. Um dia eu fui naquela loja grande que tem ali no bairro Aeroporto. Rapaz, mas tanta coisa. Eu falei, gente, eu vivo uma vida inteira sem precisar de entrar aqui dentro. É muita coisa para comprar. E a vida é assim. É muita coisa para aproveitar, para fazer, né? Mas você vive melhor sem do que com. Você vive... Eu não sei, eu lembro quando eu lá você não acha que vai lembrar disso? Não deve lembrar. Mas quando eu comecei a trabalhar lá, e um dia eu cheguei lá, comentei com a senhora, você vai lembrar, que eu não tinha ido, que eu tinha bebido. E a senhora falou assim, você não precisa disso. Né? Você sabe, menino, que aquilo ali auxiliou para que eu não era crente, Jesus não tinha me convertido, converti depois, mais tarde, mas aquilo ali me levou a pensar, gente, sabe, que eu não preciso disso mesmo. Não preciso disso mesmo. Eu não mais bebi. Não me converti naquele momento, não tinha compromisso nenhum com Deus. Eu falei, gente, eu não preciso disso. Não preciso disso. A gente não precisa disso, gente. Porque às vezes a gente busca isso, sabe para quê? As pessoas buscam bebida e droga para tentar despertar uma adrenalina, morfina no cérebro. Mas a gente desperta isso sem precisar dessas coisas. Porque quando a gente busca as coisas de Deus, a gente vai, nossa mente vai produzir morfina, adrenalina, né? Esses hormônios, a gente produz isso. Então, eu até contando meus meninos em casa, falei, ó, eu
nessa mais ou menos essa idade, 18 anos, eu falei, gente, eu não quero mais isso. Eu não preciso mais disso. Eu vivo muito mais sem do que com. Vivo muito melhor. É isso que as pessoas têm que entender. Mas hoje tem uma propaganda tão grande, irmãos. Tão grande. Que às vezes acha que isso é o top. Sem isso eu não consigo ser feliz. Quando você vê propaganda de bebida na televisão, você pensa assim, gente, bebida é um paraíso. É bom demais. Ou nada. O resultado disso, terrível. Não compensa. O preço é muito caro. Não compensa. Não compensa experimentar. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, tem um menino que trabalha no mercadinho lá, coitado, ele tem uma... Aí até conversando com ele essa semana, ele falando, rapaz, você não precisa dessas coisas. Ele foi preso com droga, esse tempo atrás. Eu falei, rapaz, você não precisa disso. Você vive muito melhor sem isso do que com isso. Você vive muito melhor. Então é isso, nossas vidas é assim. Às vezes tem coisas que a gente vive muito melhor sem do que com. Né? Eu não estou aqui para julgar as pessoas, não é aqui para... Eu estou falando isso aqui, não é que eu sou, não, tu acha que ele é o melhor. Não é isso, a gente está botando aqui para a gente analisar, para a gente pensar, né? A gente pensar nas nossas vidas. Para a gente despertar em nós, né? Para a gente... a gente precisa ser instigado, né? Tem um versículo que fala sobre o ferro, né? Tem mais ou menos uma colocação nesse sentido, né? A gente precisa ser igreja. Quando a gente reúne como igreja, é para isso, para a gente trazer uma palavra que nos choca, né? Uma palavra que nos traz para nós ânimo, que traz para nós desafio. Reunir a igreja reunida nesse sentido, para trazer para nós desafio, né? Porque senão a gente vai se acomodando, a gente se moldando ao mundo. Não é se moldando ao mundo, por causa que a presença da igreja ela é muito importante nas nossas vidas, por causa que a nossa presença na reunião é muito importante, porque traz para nós isso, né? Traz a necessidade de mudança, traz a necessidade, poxa vida, tem que analisar isso aí, será que... Né? Então aqui o versículo 13, quando ele usa a expressão, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer e como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele. Quando a gente permite que Ele opere em nós, a sua boa vontade, a gente vai ter uma vida melhor, né? A gente vai ter uma família melhor, a gente vai ter coisas que realmente traz para nós felicidade grande, felicidade grande, né? Quando a gente começa a olhar para o mundo aos olhos de Deus. E interessante que ele chega no versículo 14, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha a expressão. Olha a expressão que ele coloca aqui. Ele nos convida a buscar Ele, caminhar com Ele, para que nós possamos, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astro no mundo. Nós vivemos no meio de um mundo que jaz no maligno. Você sabe o que significa a palavra jaz? Alguém lembra? Jaz. Está morto. Aqui jaz fulano de tal, né? Tem assim lá no cemitério. Então a Bíblia diz, o mundo jaz. Está morto. E às vezes a gente quer... não vou mentir para vocês, não. As coisas do mundo nos agradam. As coisas do mundo nos agradam. Me agrada. Né? Atrai.
As coisas do mundo nos agradam. Mas o meu desafio, desafio de cada um de nós, é não permitir que o mundo nos seduza. Né? Esse é o nosso desafio, esse é o ensino que as cartas vão trazer para nós. É isso que nós vamos aprender com Paulo através das suas cartas. Né? No meio, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. A pergunta, eu sempre falo, já falo com os meninos em casa, nós temos que saber quem eu sou. Quem eu sou? Será que eu sou um filho de Deus? Se eu não sou um filho de Deus, tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Não é filho de Deus. Não vai ter prazer nas coisas de Deus. Mesmo? Não vai ter prazer nas coisas de Deus. Mas se eu sou um filho de Deus, eu tenho que buscar as coisas de Deus. E as coisas de Deus vai me dar prazer, vai me dar, cada vez vai me dar. Né? Vai me dar disposição. Então eu tenho que buscar as coisas de Deus. Quem eu sou? Né? Para o que eu tenho feito? Onde eu tenho caminhado? Não é. Às vezes, gente, nós temos que entender que não é a igreja que vai vigiar, não é eu que vou vigiar, né? Eu vou vigiar o Adriano, né? Eu vou ficar vigiando o Guilherme. Não é isso. É cada um de nós se espelhar no Senhor. Né? A questão é essa. Então, que a mensagem da palavra de Deus, ela não é coletiva, ela é individual. É individual. Por causa disso, o convite do Senhor, ela é individual. Né? Quem quiser vir após mim. Quem quiser vir após mim. Ele nos acusa. Então, você até tem consciência do que você está fazendo, e quando está te falando, e você às vezes tem e não faz, mas você internamente sabe. Com certeza. É isso aí. Porque a gente não... É porque isso que eu falo sempre, a gente não tem... A gente não é para ficar marcando parte de ninguém. Você tem que pisar aqui, você tem que pisar ali. Nós somos crentes. Nós somos adultos na presença do Senhor. Né? Então, cada um de nós temos que ter esse entendimento. E é isso que os ensinos das cartas nos traz, gente. Os ensinos das cartas são individuais. É para mim. É isso que Paulo vai dizer, né? Por causa que o Paulo vai dizer que no versículo anterior, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sentimento, nós temos que educar o nosso sentimento. Que haja, ele nos dá um direcionamento. Que sentimento? Sentimento que houve também em Cristo. Sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, e todo aquele sentimento de humildade, de querer caminhar, fazer aquilo que o Senhor traz para nós, né? Então é isso, irmãos, é saber que, eu gosto sempre de dizer que as coisas do mundo, elas nos atraem, nós não podemos ser, eu não tenho, atrai, as coisas do mundo nos atraem, mas nós temos que saber que nós temos compromisso com o Senhor. De vós, o amado, esperamos coisas melhores, coisas que acompanhem a vossa salvação. De vós, o amado. Aí Romanos capítulo 12 vai dizer essa palavra aqui para a gente encerrar. Olha só que vai em Romanos capítulo 12. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Né? Então, caminhar no caminho da santificação é um sacrifício. Comer salada todo dia é um sacrifício. Nunca vi ninguém usar, vontade de chegar em casa para comer uma salada. Não é? Tudo que é bom não é gostoso. Pode ter certeza. Caminhar com o Senhor não é, às vezes não é gostoso, mas é bom para nós.
Às vezes, irmãos. Às vezes. Não é gostoso, mas é bom para nós. Porque o sacrifício nos lembra de morte. O sacrifício nos lembra de dor. O sacrifício nos leva a isso. Eu fico imaginando pessoas que não pode comer certas coisas, né? Fazer dieta, restrição de alimento com a geladeira cheia, não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. Por causa disso, ele vai falar assim, parece que a palavra aqui vai: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício. Viu? Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício nos lembra morte. Nos lembra morte. E quando nós caminhamos longe do Senhor, a nossa carne, nossa vontade se satisfaz, né? A gente fica animado, né? Então é isso, irmãos, é uma luta interna de cada um de nós. Com essas palavras, eu não quero aqui achar que eu sou o cara, né? Mas nós estamos aqui para despertar sentimento, despertar pensamento, despertar interesse, né? E que a gente possa levar esse versículo para nós, lembrar desse versículo que nós dizemos aqui. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, olha o processo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para que experimentei qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Mas começa com um sacrifício. Sacrifício ao Senhor. Não para ser salvo, mas sacrifício é porque nós já somos salvos. Você tem que lembrar sempre disso. Sacrifício porque já somos salvos. Não para receber algo, mas para receber, porque nós já recebemos algo grandioso. A salvação garantida não é para que nós cruzemos os braços. Salvação é garantida para nós, para que nós possamos fazer o melhor que a gente puder. Né? Não é a salvação prática. Prática diária. É a salvação prática. Nossa, é isso aí, irmão. Deus nos abençoe. E numa oportunidade outra nós vamos dar sequência no estudo, já entrando no capítulo 3, né? A gente vai dar sequência, Deus abençoar. Na próxima oportunidade a gente vai abordar o capítulo 3, que já começa aqui falar sobre, né, os elogios de Timóteo e Epafrodito, né? E a gente vai falar mais um pouco à frente aqui nesse capítulo 2, a partir do versículo 19, né? Uma outra oportunidade. Então é isso aí, que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre saber que o Senhor é que opera tudo em nossa vida, Ele que permite, Ele que faz com que aconteça, né? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.